Então vamos lá dar início. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de todos vocês, sejam todas bem-vindas. Em nome do GAIC, Grupo Anistia Internacional de Coimbra, eu queria desejar a todos aí uma boa tarde e um bom evento. Eu sou o Júlio, eu sou membro, sou ativista do GAIC, né, do Grupo Anistia Internacional de Coimbra, e a gente tem feito alguns eventos aí virtuais e sempre é um prazer tê-los aqui conosco para poder partilhar e trocar ideias, para que a gente sempre possa estar promovendo eventos aí relacionados aos direitos humanos, especialmente nesse tempo de pandemia. E esse evento de hoje, esse webinar, trata dos direitos à habitação e pandemia. E eu só queria poder enfatizar aqui que, em tempos como nós estamos vivendo, o quão importante saber o que é valorizar a nossa casa, o nosso teto, né, o nosso lar. Ele tem sido nosso companheiro aí, quase que intermitente aí durante as 24 horas do dia. E daí a gente acaba, quiçá, tendo uma outra dimensão do que é essa questão do direito à moradia. Por isso é um tema bem propício para que a gente possa, nesta tarde e noite, fazer um debate aqui acerca dessa questão muito importante, né, que é um direito fundamental social e um direito humano. A gente convidou 3 pessoas para poder participar como orador desse debate. Eu vou aqui, né, apresentá-los antes de poder passar a palavra. Está com a gente hoje o Dr. Eric Omena, ele que é mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, do Rio de Janeiro, é doutor em Política e Planejamento pela Oxford Brookes University e atualmente é investigador do IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Atualmente ele está num programa de pós-doc, né, bolsista pela FAPERJ, né, e também é membro do Observatório das Metrópoles. A doutora Valesca Lima, ela é mestre pela Universidade do Ceará, ela é doutora em Políticas Sociais pela UCD, University College Dublin, e atualmente é investigadora na área de participação social e habitação pela Maynooth University, em Irlanda. E, por fim, temos o companheiro Pedro Neto, que é o nosso diretor executivo da Anistia Internacional Portugal, e que participou dos contributos, né, da Anistia Internacional Portugal para que fosse na fase de elaboração da Lei de Base de Habitação em Portugal, que é uma lei recente, né, que foi aprovada em setembro do ano passado. Após essas apresentações, a gente vai dar início aqui, e aí eu passo a palavra para o Dr. Eric Omena para que ele possa fazer sua apresentação. Muito obrigado, Júlio. Uma boa tarde para quem está no Brasil, boa noite, eu acho, né, já para quem está em Portugal, né. Queria agradecer ao convite da Anistia Internacional, né, do Núcleo de Coimbra. Agradecer também, mais uma vez, o convite do Júlio, né. É sempre muito bom, é um prazer participar desses eventos da Anistia, né, que são fundamentais, ainda mais no momento como o que a gente está vivendo atualmente, né. Eu queria também, antes de começar, não posso deixar de fazer menção a um dia muito importante hoje no Brasil, que é o 13 de maio, né, dia do fim da escravidão, em 1888. Então, uma saudação aí a todo o movimento negro e os brasileiros também por esse dia, né. Bem, enfim, eu queria começar dizendo que, bem, sem dúvida, não resta dúvidas que nós estamos vivendo um momento único e bastante crítico, né? Eu acho que todas as pessoas no mundo hoje estão, de alguma maneira, se perguntando o que está acontecendo e o que pode acontecer a partir dessa grande crise, né? Então, queria começar destacando, né, que trata-se da pior crise sanitária em pelo menos um século,
né? A gente sempre lembra da crise sanitária da gripe espanhola, né? Que também teve um impacto muito grande, né? Mas eu queria começar já ressaltando que o momento indica uma conjunção de crises, né? Uma crise humanitária, né? Como eu já falei, com um número bastante expressivo de mortes em todo o mundo, embora com variações, né? De país para país, certamente. Nós temos os Estados Unidos, como todos devem estar acompanhando, os Estados Unidos, enfim, Reino Unido, Itália, Espanha, o Brasil cada vez mais entrando nesse grupo dos mais afetados, né? Mas temos também uma crise econômica que muitos analistas já previam que acontecesse antes da crise sanitária do coronavírus, né? E que certamente é a maior desde a Grande Depressão de 29, isso de acordo com o próprio FMI e o Banco Mundial, né? Embora alguns economistas já prevejam que será, na verdade, ainda pior do que a crise de 29, né? As primeiras estimativas apontando para uma queda, né, do PIB global entre 5% e 20%, o que é bastante expressivo, né, e que é algo que não acontece todo dia, e essa expectativa ela é bastante relevante também de se levar em consideração, né? E uma crise política, sobretudo por conta da incapacidade, né, do modelo de democracia representativa liberal e do próprio modelo econômico capitalista em satisfazer os anseios de grandes contingentes populacionais, né, e também por conta da consequente ascensão, sobretudo, da extrema-direita em diversos países, né? Ainda que Portugal não possa exatamente ser colocado nesse grupo, né? Mas nós temos aí os Estados Unidos com Trump, o Reino Unido com Boris Johnson, o Brasil com Bolsonaro, Filipinas com Duterte, Hungria com Orbán e por aí vai, né? É de fato um fenômeno que está para muito além desses países especificamente. Então a gente pode dizer que nós estamos diante, na verdade, de uma super crise, né? Que é a conjunção dessas diferentes crises, a crise humanitária, a crise econômica, a crise política. Então, diante da gravidade, do tamanho dessa supercrise, e tendo em vista que nós estamos longe de seu fim, ainda é muito cedo para fazermos leituras mais precisas sobre impactos e desdobramentos para além daqueles mais imediatos que nós já estamos vivendo, né? Pelo menos do ponto de vista mais acadêmico, né? Porque há sempre o risco de cairmos em uma série de exercícios aí de futurologia que não em geral, não é aconselhável, né? Mas, ao mesmo tempo, as necessidades de ação, né, e de respostas à conjuntura não também nos permitem esperar muito. Então, é preciso vislumbrar minimamente possíveis cenários de maneira a pautar tanto as necessárias e urgentes ações da sociedade civil quanto aquelas por parte do Estado de políticas públicas, né? E nisso, certamente, são incluídas as leituras e ações relacionadas ao direito à moradia e ao direito à cidade. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental considerar 3 cenários: o cenário pré-crise, o cenário da própria crise e o cenário pós-crise. Por quê? Porque não vai ser possível a gente entender o que está acontecendo no segundo e no terceiro cenário, ou seja, da crise e da pós-crise, sem levar em conta o que já existia no primeiro cenário. E o que existia no primeiro cenário era uma sociedade profundamente desigual, né? Sobretudo nos países semiperiféricos e periféricos do mundo, mas também, cada vez mais, nos processos de aumento de desigualdade nos países centrais do capitalismo global. Desigualdade de riqueza e de renda, por exemplo, né, mas que também está relacionada à desigualdade no acesso a condições mínimas de habitação, o que, por sua vez, inclui também o acesso a necessidades básicas como água potável e saneamento básico, fundamentais para o combate exatamente à atual pandemia, né? Falando apenas do caso brasileiro, acho que é suficiente dizer que
De acordo com o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, metade da população não tem acesso a saneamento, né? Ou seria suficiente também falar apenas que a renda domiciliar de mais da metade da população brasileira é inferior a um salário mínimo, ou seja, algo que o Estado oficialmente considera como mínimo para se viver, né? Então, eu posso dar alguns exemplos bastante concretos dos efeitos dessa desigualdade aguda, né, sobre o contexto atual de pandemia. A gente pode pensar, né, diante de tudo que nós todos estamos vivendo, qual é a frase mais dita atualmente, né? Certamente a frase mais dita atualmente, que todo mundo mais ouve, é o famoso "fique em casa", né? É até hashtag nas redes sociais, "fique em casa", porque é uma medida fundamental para a proteção de vidas, né? Em toda a população, em diversos países do mundo. Só que tem um problema que é o seguinte: existe uma série de contradições que surgem a partir desse "fique em casa", né? Que, primeiro, como que é possível dizer essa frase para quem não tem casa, né? Não faz qualquer sentido para essa parcela da população o "fique em casa", porque ele já não tem casa, né? Ou então, como continuar com práticas de despejos e remoções pelo mundo e, ao mesmo tempo, dizer "fique em casa", né? É altamente contraditório. Ou ainda, como é possível dizer "fique em casa" para grande parte dos trabalhadores informais e formais que, de repente, perdem as suas possibilidades de sustento sem garantir imediatamente uma renda mínima universal que viabilize seu isolamento e, portanto, a diminuição das mortes decorrentes do Covid-19. Portanto, algumas ações mitigatórias urgentes, elas têm que ser colocadas, a meu ver, no centro do debate público, e alguns movimentos de moradia já vêm realizando algumas ações de incidência nesse sentido, né? Então, para elencar algumas ações mitigatórias, né? E algumas já até estão sendo implementadas em alguns lugares. Por exemplo, a utilização de imóveis residenciais e comerciais que estejam vazios e abandonados para abrigar a população de rua, possibilitando o cumprimento pleno das medidas de isolamento social, né? Isso deveria incluir, em alguns lugares já tem incluído, pelo menos no Brasil, em algumas cidades, a refuncionalização temporária do parque hoteleiro, né? A gente sabe que o turismo tem sido o setor mais afetado, né? E os hotéis estão praticamente todos fechados, sem previsão de reabertura. Então, eu sei que em São Paulo já tem iniciativas do tipo, em Florianópolis também, por exemplo, né? Outra ação, a suspensão imediata de despejos e remoções, né? Por razões evidentes, né? Despejos e remoções, nesse momento, vão para além do absurdo em si dessas ações, eles vão piorar a condição da pandemia, dificultando ainda mais o isolamento social, né? Terceira ação, suspensão ou, ao menos, a renegociação do pagamento de aluguéis. Fundamental nesse contexto onde muitas pessoas estão perdendo sua renda, né? Pagamento imediato de uma renda mínima que se estenda pelo menos até o fim da pandemia e da crise econômica que apenas se inicia, tá? E, por último, a adoção de uma política econômica que definitivamente se distancie dos dogmas neoliberais, colocando o Estado e o investimento público como elementos centrais de combate aos efeitos dessa supercrise. Porque simplesmente não é possível fazer isso através da visão individualista dos agentes de mercado, nem das cadeias produtivas largamente afetadas pela supercrise capitalista atual. Esse é um ponto central para se viabilizar, inclusive, todas as demais ações, né? Então, eu queria, por último, chamar a atenção para outros aspectos que estão para além desse ponto de vista mais emergencial, que, sem dúvida, eu acho fundamental, né? Mas outros aspectos como a dimensão política mais ampla, né? Que tem repercussões nesse terceiro cenário que eu elenquei no começo, ou seja, cenário de pós-crise, né? Nesse âmbito,
a gente pode dizer que, né, apesar das ressalvas que eu já fiz sobre pensar os desdobramentos de médio e longo prazo, é importante, cabe dizer que é improvável que o mundo passe incólume por essa supercrise, né? O que eu quero dizer com isso é que mudanças, possivelmente mais permanentes, começam a se consolidar também a partir de agora, né? A questão é quais são elas e como elas vão se consolidar. Mas nós já temos alguns exemplos que podem ser dados, ainda que não tão diretamente ligados ao nosso escopo aqui, da nossa discussão, né? Que são uma transformação provável nos sistemas educacionais, né? Que parece estar consolidando a utilização de uma série de ferramentas de educação à distância em diversas partes do mundo, e dos mecanismos de consumo, né? Que se expandem na direção do que seria esse consumo cada vez mais online, né? Cada vez mais pela internet. Essas são tendências que aparentemente já existiam e que provavelmente estão sendo aceleradas pela crise, né? Mas na esfera política, também muito tem sido dito sobre os impactos da pandemia e das medidas protetivas no contexto de crescente descrédito desse modelo de democracia representativa liberal, né? Então, autores como o Agamben ou o Hahn, eles veem o atual momento como um ótimo pretexto para o avanço de um certo estado de exceção, né? De práticas de estado de exceção, sobretudo no Ocidente, onde esse autoritarismo do estado de exceção parece se agudizar e os instrumentos de controle coercitivo da população se aperfeiçoam, né? Então, a gente pensa, por exemplo, nas medidas adotadas pelo governo chinês, que, na verdade, foram muito bem sucedidas, de contenção da pandemia, né? Com uma vigilância extrema sobre os cidadãos daquele país, né? Como que isso pode abrir uma janela para a extensão e para um aprofundamento, né, de práticas de exceção também em outros lugares, né? Então, enfim, eu acho que esses são alguns dos aspectos que eu queria destacar, né? Tanto nesse contexto mais imediato da pandemia, como no pós-pandemia, né? E eu acho que o pós-pandemia, eu acho que é particularmente relevante pensarmos nas transformações da geopolítica, né, mundial, né? Mas também nas transformações dos mecanismos de controle dos diferentes estados frente às suas populações, né? Eu poderia falar um pouco mais sobre esse último aspecto, né, sua relação com o direito à cidade, porque a minha pesquisa de doutorado tratou especificamente das táticas utilizadas pelos estados em diferentes países para levar a cabo remoções de casas populares justificadas por grandes projetos urbanos, né? Obviamente nesse cenário pré-supercrise, né? Que a minha tese foi defendida em 2017, claro. Mas, enfim, o meu tempo se esgotou. Eu acho que a gente pode tratar desse assunto talvez mais no próprio debate, se for possível, né? E eu abro aí o microfone para o próximo palestrante. Enfim, queria agradecer mais uma vez, Júlio e Anistia, pelo convite. Muito obrigado, Eric, pela sua intervenção. Antes de eu passar para a próxima oradora, eu só queria dar alguns avisos que eu acabei não dando no início, justamente para esperar que a sala pudesse ter mais gente. Então, só lembrando que cada intervenção terá a duração de 15 minutos, e as perguntas, a parte do debate, ela serão feitas ao final. E cada participante pode fazer essa pergunta colocando ativo o seu microfone, ou, se preferir, pode mandar uma mensagem privada ou no chat geral aqui, como queira fazer. Tá? E só antes de passar a palavra, eu só queria alertar, como a gente não tem a conta Pro do Zoom, né? Então, a cada 40 minutos ele acaba que apaga. Então, eu não gostaria de interromper a próxima apresentação, mas aí, assim que, se isso ocorrer, a gente entra novamente com o mesmo link, com os mesmos dados da reunião, tá certo? Então, agora a gente passamos a palavra aqui para a doutora Valesca Lima.
Ok, então, obrigada pelo convite. É um prazer para mim participar desse evento. Eu acho que é sempre bom a gente ter essa chance de conversar sobre assuntos que nos afetam diretamente, né? E a habitação, de qualquer maneira, é um assunto bastante importante. E não existe nenhuma área, na verdade, que não foi afetada pela pandemia, né? Quando a gente pensa que alguma coisa ficou de fora, às vezes eu paro para refletir um pouco, não existe essa área que acabou sendo poupada. E uma das áreas mais que tem sofrido bastante é a área dos direitos humanos, né? Medidas autoritárias, governos autoritários, direitos que estão sendo interrompidos. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de discussão e toda e qualquer resposta para a crise do Covid precisa levar em consideração essa questão dos direitos humanos. E pensando um pouco sobre a crise em si, essa crise, ela veio de repente, né? Ninguém esperava que uma crise dessa magnitude fosse acontecer. É claro que alguns especialistas em saúde pública já avisavam que uma pandemia parecida iria ocorrer a qualquer momento, mas não era uma questão de se uma pandemia aconteceu ou não, era uma questão de quando ela ia acontecer, né? Então, ela veio de surpresa para muita gente, não é como foi a crise de 2008, que foi uma crise que já veio, que veio sendo construída lentamente, né, que era mais como se fosse uma bomba esperando para explodir. Os bancos começaram a fazer hipotecas para pessoas que não tinham condições de pagar e a dívida ficou tão alta que todo o sistema bancário acabou quebrando por conta do excesso de confiança, fraudes e falta de regulação. E tem um livro de uma autora canadense que chama A Doutrina de Choque, talvez muita gente conheça, da Naomi Klein, que ela explica claramente que a crise de 2008 ela foi planejada. Ela não aconteceu por acaso. A nossa crise atual ela não foi planejada da mesma maneira, mas de qualquer maneira ninguém esperava. Quando a gente começou em dezembro a ouvir que existia um vírus na China, a gente não esperava que fosse chegar até onde chegou atualmente. Então, é sempre importante fazer essa relação com a crise de 2008, porque a gente precisa pensar como que aconteceu a recuperação econômica desde essa crise de 2008. E em 2020 a situação já era um pouco diferente. Na verdade os mercados já estavam num período de superaquecimento, né? A economia dos Estados Unidos, a economia portuguesa, a economia irlandesa, chinesa, estavam bastante aquecidos, né? No Brasil não era exatamente o caso, o Brasil já está numa crise econômica já faz alguns anos, mas em muitos países, especialmente no norte europeu, existia essa ideia de que havia uma recuperação econômica. De repente isso não existe mais, né? A gente está embarcando novamente num período de crise econômica depois de 12 anos. Alguns setores são mais afetados que outros. O setor da saúde, obviamente, é o que sofre o maior impacto, mas outras áreas também sofrem efeitos e eu vou me concentrar agora na área da habitação, né? Especialmente na área de despejos, porque uma área bastante relevante é a questão da prevenção, de evitar de que as famílias vão parar na rua por conta da crise, porque elas não conseguem pagar os aluguéis, por exemplo. E outro assunto que eu vou falar um pouco também mais no final já é a situação dos imigrantes durante essa crise. Então, como o Eric já falou um pouco no começo, né, a primeira recomendação para nós no período de pandemia é lave as mãos. A segunda recomendação é fique em casa, né? São as frases que a gente escuta com mais frequência. E ficar em casa faz parte dessa estratégia das políticas das políticas públicas de prevenir de que mais pessoas fiquem doentes, especialmente nos países que estão seguindo as recomendações da OMS. Né? Nos países onde nós estamos seguindo, Brasil e Estados Unidos são um exemplo, fica bastante difícil conseguir achatar essa curva. Então, a recomendação é se isolar, fazer quarentena e ficar confinado para que a gente não pegue o vírus. Mas essa recomendação tem um problema, né? Como que você vai se isolar se você não tem uma casa, se você não tem um lugar para ficar? Se as pessoas moram na rua, se elas não têm casa e elas vão para o abrigo, como que elas vão se proteger do vírus se os abrigos estão lotados, né? Ou então se a pessoa mora numa casa onde existem outros moradores, é comum que a gente veja, que a gente veja casas que morem 5, 10 pessoas em apenas 2 quartos. Né? Como prevenir que o vírus se espalhe nesse tipo de situação? Então, a pandemia coloca em evidência esse tipo de desigualdade, né? Porque o vírus ele não é uma doença democrática.
se a gente pensar de uma certa maneira, qualquer pessoa de qualquer classe, de qualquer raça pode pegar o vírus, mas as consequências dessa doença são diferentes, né? Se você não tem acesso ao serviço de saúde, se você não tem a casa para ficar, você corre muito mais risco. Então, algumas medidas têm sido implementadas para que as pessoas tenham uma casa para ficar, pelo menos temporariamente no período de pandemia, né? E essas são medidas temporárias, mas que têm sido mais ou menos eficientes. É impossível saber o quanto elas têm sido eficientes nesse momento. Acho que daqui a alguns meses a gente vai poder fazer uma avaliação melhor. Mas são 3 medidas que, na pesquisa que eu estou fazendo para um texto que eu estou elaborando, eu fiz algumas compilações de dados. A primeira medida mais comum é a proibição de despejos, a segunda é o congelamento de aluguéis e a terceira é a suspensão de pagamentos de hipotecas. Né? Essas medidas, elas asseguram que os países mantenham as pessoas no espaço da casa, que elas não vão parar na rua, e também faz parte da obrigação dos países de cumprir com os direitos internacionais, os direitos humanos internacionais, né? Que é garantir a saúde e garantir a vida do cidadão. Então, promover o acesso a um espaço seguro, é uma questão de direitos humanos. Então, nem todos os países implementaram essas medidas, mas aqueles que fazem com o objetivo de impedir que as pessoas sejam despejadas porque não pagaram aluguel. Estou tentando elaborar mais ou menos uma base de dados e eu vou citar alguns países que têm essas medidas. Por exemplo, Estados Unidos tem uma lei que proíbe despejo, Portugal, Índia, Colômbia, Argentina. E como que exatamente funciona essa proibição? Né, existe uma lei temporária e as revisões dessa lei acontecem. Então, a maioria delas são implementadas durante o período da crise. Então, significa mais ou menos que, pelo menos esses países que eu mencionei, até junho, existe uma proibição de que os despejos ocorram. Né? E, por exemplo, no caso de Portugal, essa proibição vai até quando durar a pandemia. Aqui na Irlanda também existe uma legislação que inclusive já foi estendida e vai até outubro. É interessante, no caso do Brasil, existe uma lei que passou pelo Senado, que é a lei, que é na verdade um projeto de lei, o projeto de lei 1179, que foi aprovado pelo Senado em abril, mas que ainda está em processo e se encontra na Câmara de Deputados para ser votado. Né? Então, o Brasil ainda não tem uma lei definitiva que proíba os despejos no período da pandemia. Mas o que é interessante é que o Brasil é uma federação, então os governos estaduais têm a capacidade de criar leis estaduais. E alguns estados fizeram isso. Por exemplo, no estado da Paraíba não se pode despejar e não se pode cortar energia durante o período da pandemia. Né? Seria interessante ver isso em outros estados também, mas só para citar o exemplo de um estado que tem implementado isso. E mesmo nos países onde essa proibição de despejos foi implementada, ela ainda não funciona perfeitamente. Alguns donos de imóveis continuam fazendo os despejos, mesmo que sejam ilegais. E existe também uma limitação, que é a questão da renda. Né? Não é qualquer pessoa que pode evitar o despejo. Dependendo da sua renda, se você tem uma baixa renda e se você perdeu o emprego. Né? Então, isso não se aplica para todos. Isso tem a ver com a renda da família. E uma crítica também dos ativistas e das pessoas que fazem campanha é que quando a pandemia acabar, que ela vai acabar eventualmente, é que a gente vai ter uma avalanche de despejos. Porque o que se está fazendo é simplesmente adiar que o despejo ocorra. E quando acabar esse período de moratória, todos os despejos vão acontecer ao mesmo tempo. Então, é preciso que os governos pensem de antemão como que isso vai acontecer, como que essa transição vai acontecer quando o período de pandemia acabar. A segunda medida é a medida de congelamento, né? Que a questão é que, mesmo durante a pandemia, os donos de imóveis querem que os inquilinos continuem pagando o aluguel. Mas como você vai pagar o aluguel se perder o emprego?
é uma situação bastante delicada. Em Portugal, por exemplo, e na Argentina, o aluguel, em alguns casos, ele pode ser até suspenso, mas ele deve ser pago depois. Em outubro, por exemplo, no caso da Argentina, o aluguel atrasado tem que ser pago e com juros. Tá? Então, esse tipo de moratória, ela é realmente uma coisa temporária. E, na minha opinião, quando essa moratória acabar, é preciso que se mantenham os aluguéis congelados. Tá? Se não houver esse tipo de entendimento, os donos de imóveis vão tentar aumentar o aluguel e vão continuar cobrando o aluguel. E similar ao congelamento dos aluguéis é a questão do pagamento da hipoteca. Porque mesmo que você possua uma casa, se você tiver feito a hipoteca com o banco, se você não pagar, o banco pode tomar a sua casa. E aqui a gente está falando do setor privado, já não é mais o setor público. Então, o que eu encontrei na minha pesquisa foi que, na maioria dos casos, por exemplo, no México, em Singapura, na Espanha e na Colômbia também, os bancos centrais recomendaram que os bancos fizessem uma moratória e suspendessem o pagamento das hipotecas por 3 meses, podendo até ser prorrogado, mas esses valores que não estão sendo pagos agora precisam ser pagos no futuro e com juros. Né? Então, o que se tem feito é um adiamento das hipotecas, mas o que não sai da minha cabeça é a questão de, quando passar esse período, se a família não conseguir recuperar a renda, como que ela vai pagar a hipoteca? Né? Então, isso se junta ao problema dos despejos e ao congelamento dos aluguéis. Né? E como o Eric também já falou anteriormente, existe uma contradição muito forte nessas políticas. Elas são temporárias. A crise da habitação já existia desde antes da pandemia, e depois da pandemia, o cenário, infelizmente, não é muito positivo. É necessário que os governos comecem a pensar como que essa crise pode ser respondida antes que essa avalanche de despejos possa acontecer. E falando um pouco de um grupo que tem sido bastante afetado, né, juntamente com outros grupos, mas é nesse que eu quero me concentrar agora, é o grupo de imigrantes. Né? É um dos grupos mais afetados, e especialmente os imigrantes que estão numa situação ilegal. Né? Se uma pessoa está ilegal, ela, em muitos casos, não tem acesso a serviços de saúde, não tem acesso a benefício, e fica completamente fora das redes sociais de proteção. Especialmente agora, durante a pandemia, é muito comum que os imigrantes trabalhem nesse setor de serviço, por exemplo, o setor de turismo. E sem renda e sem trabalho, como que essas pessoas conseguem se manter? Né? Infelizmente, essa é a situação de muitos brasileiros também. As pessoas passam a depender somente da caridade dos outros, de amigos, de igrejas, de ONGs, e infelizmente voltar para casa nem sempre é uma opção. As pessoas não tinham nenhum plano de voltar para casa, mas isso obviamente se torna uma ideia atrativa, mas não existe voos, é muito caro uma passagem nesse momento, então realmente isso não é uma opção realista. E uma coisa interessante que foi feito por Portugal, que saiu até bastante na mídia aqui na Irlanda, é que o governo português decidiu regularizar a situação dos imigrantes que estavam com o processo irregular. Isso é uma coisa que eu não vi em nenhum outro país da União Europeia, que facilitou bastante a vida dos imigrantes. Porque uma vez regularizados, os imigrantes têm direito a benefícios sociais, têm direito ao sistema de saúde e também têm acesso ao seguro-desemprego. E veio numa hora muito boa. Não sei, não ficou claro para mim se essa é uma situação temporária, mas pelo menos durante a pandemia a situação deles foi regularizada. E eu acho que essa é a minha contribuição por hora. Eu passo a palavra para o próximo orador. Muito Quer ajuda aí, Diogo? Pela sua contribuição. E agora eu aproveito já para poder passar a palavra para o Pedro Neto, só alertando que logo no início, daqui a 3 minutos e meio, mais ou menos, Pedro, nós vamos nos despedir e depois nos encontramos novamente. Ok? Mas pode fazer aí sua fala. Certo, Júlio, não há problema. Fazemos um pequeno intervalo e depois voltamos.
Olha, muito obrigado ao Grupo de Coimbra e Júlio pelo convite para estar convosco, é sempre um gosto muito grande. Esta é a primeira vez que é desta maneira, assim, online. Breve possamos voltar a estar juntos outra vez, fisicamente. Bom, o tema desta nossa conversa é muito pertinente e está muito na ordem do dia. Eu vou tentar não me repetir ao que já foi dito anteriormente pela Valesca e também e pelo Eric e tentar dar também aqui uma visão que seja independente em termos de ideologia partidária, porque os direitos humanos, e ainda bem, cabem tanto à esquerda como à direita. Só não cabem nos extremos, mas naquilo que é o equilíbrio e a moderação entre esquerda e direita, os direitos humanos têm cabimento e cabem muito bem. E, portanto, independentemente de visões políticas mais à esquerda... Que ajuda, Diogo? Ou mais à direita... Hã? Não há problema. Tá bem, qualquer coisa grita, eu tô vendo só você baforando aí. Ok. Alguém tem o microfone, que estamos aqui a ouvir outros barulhos, pedia só para os miúdos. Exato, obrigado. Então, estava a dizer que nós, entre esquerda e direita, há várias soluções de políticas públicas que conseguem resolver problemas de direitos humanos. E, portanto, não entro muito por aí, nessas opções políticas de cada país, até porque nós temos visto erros muito graves de líderes políticos nacionais que estão mais à esquerda e mais à direita e que têm sido erros muito grandes na gestão desta crise. Podemos falar no Obrador no México, no Maduro na Venezuela e depois no outro extremo político temos o Bolsonaro e o Donald Trump, por exemplo. E portanto encerro aqui porque também estamos a despedir-nos a qualquer momento. Em termos de direitos humanos e no que diz respeito à leitura que a Amnistia Internacional faz, é que os problemas de direitos humanos que já existiam antes, no âmbito da pandemia, assoberbaram-se e escalaram ainda mais. Tudo o que era um problema pequeno ou médio, com a questão da pandemia, agravou-se ainda mais. E a questão da habitação é flagrante. Como é que alguém que não tem acesso a uma habitação condigna vai fazer a medida mais básica de confinamento e de ficar em casa, se não tiver casa? E, portanto, este é um problema muito simples. Também o acesso à habitação é um alicerce que nos dá, que nos possibilita ir para o usufruto de uma série de outros direitos humanos. Em Portugal vimos aqui bastantes desafios para a questão do acesso à educação e de direito à educação para crianças e jovens que, não tendo uma habitação condigna. Estava então a falar da questão do acesso à educação, que também foi implicado aqui na questão do direito à habitação. Todos os outros direitos, principalmente os direitos económicos, sociais e culturais, sofreram muito nesta crise e têm que ver com a questão do mais básico, de termos acesso a direitos económicos mais básicos. E isso depende, e isso fala de direito de acesso à habitação condigna, acesso à alimentação, acesso à educação. Portanto, até o facto de a eletricidade e o custo da eletricidade, o acesso à água, poder ser limitado neste contexto e que tem que ver com o direito à habitação condigna, foi colocado em causa nestes tempos de pandemia. Já era antes, mas agora a uma escala ainda muito maior e mais grave, porque mais urgente e num contexto de emergência. Há, claro, também uma realidade que fomos verificando e que foi, em alguns países, houve lideranças políticas nacionais que, à boleia da pandemia, aproveitaram este tempo de confinamento, de menor escrutínio público, para fazer avançar leis e medidas que são contrárias aos direitos humanos e, nomeadamente, aos direitos civis e políticos.
Ora, como já foi dito antes, há aqui uma série de moratórias que foram feitas em alguns países em que não resolveram os problemas, mas aliviaram-nos, pelo menos isso, tem esse mérito do alívio a alguns problemas urgentes e o cancelamento, a proibição temporária de despejos, a proibição temporária de desalojamentos, a não demolição de habitações informais neste tempo. Isto foi uma questão que vem ajudar aqui a aliviar um problema que é a pandemia, não acrescentando à pandemia outros problemas de direitos humanos. Contudo, aliviam-nos temporariamente, porque os problemas persistirão lá e um dia retomaremos a esse normal e estes problemas continuarão a persistir. E, portanto, os governos, mais do que estas interrupções, têm também de formular políticas públicas que possam resolver estes problemas e façam estes direitos humanos cumprir-se. E, mais uma vez, digo, há soluções e há políticas públicas que podem resolver estes problemas, tanto à esquerda como à direita, ou com uma economia mais dinâmica e mais flexível, ou com uma economia menos dinâmica e mais protetora. São tudo escolhas e caminhos que são válidos para resolver este tipo de problemas. Aquilo que eu acredito e que a Amnistia Internacional defende é que tem que haver uma base, um alicerce que garanta o essencial a todas as pessoas. O segundo ponto que queria dar aqui alguma relevância, mas que também já foi referido, é a situação daqueles que estão em maior vulnerabilidade. Falando um pouco no que a Aleixa falou antes, aquele decreto que se fez em Portugal para que os migrantes ficassem com a sua situação regularizada, aquilo foi um decreto de boas intenções, porque na prática nada mudou e serviu para uma boa publicidade internacional, mas falaciosa porque pouco mais aconteceu. Isto foi um decreto que foi feito para migrantes e requerentes de asilo, sobretudo, que tinham as suas situações pendentes. E tinham a sua situação pendente porquê? Porque os serviços da administração pública não conseguem resolver em tempo útil os pedidos de asilo, bem como toda a administração pública neste momento em Portugal está com dificuldades para dar despacho a todas as solicitações. Durante os anos da austeridade, os serviços da administração pública tiveram um downsizing muito relevante por questões de poupança estatal, e essa recuperação nunca foi feita. E, portanto, a maior parte dos serviços continuam com pouca gente a trabalhar e os serviços públicos continuam com poucas pessoas ao serviço. E isto leva a que, mesmo com bons profissionais ou maus profissionais, não é isso que está em questão, muitos serviços atrasem e este é um exemplo, os serviços de saúde é outro exemplo, os tempos de espera sejam bastante grandes. Sair um decreto que diz que a situação dos requerentes de asilo que têm as suas situações pendentes fica automaticamente regularizada é uma falácia, porque depois os requerentes não conseguem ir aos serviços buscar os documentos que necessitam para depois irem ao hospital, para depois irem a um emprego, porque todo este processo foi feito um decreto com boas intenções, mas falhou aqui o planeamento da administração pública, o projeto de implementação e de gestão de muitas medidas. E este também é um problema que já temos vindo a verificar antes, é que o governo, os vários governos têm algumas medidas de políticas que são bondosas, mas depois não há formulação de políticas públicas que as implementem devidamente e que as levem a ser uma realidade. Ou seja, muitas das boas intenções esbarram com a realidade e depois não se implementam. A questão da habitação, concretamente, para não fugir muito também ao tema específico aqui do nosso encontro,
é também uma destas, é um exemplo muito evidente desta realidade. Nós, em Portugal, por exemplo, tivemos um plano de habitação social em que as respostas eram municipais, com habitação social, primeiro mais concentrada, o que deu nos bairros sociais, depois mais descentralizada, o que desfez comunidades já existentes porque espalhou as pessoas por vários sítios diferentes. Portanto, é como digo, todos os modelos e soluções e políticas públicas têm vantagens e desvantagens. Aquilo que cabe aos decisores é ver o melhor compromisso. Depois, mais tarde, houve o PER que procurou apoiar migrantes que, chegando a Portugal há muitos anos atrás, e também não só migrantes, mas pessoas que viviam em situação de pobreza, porque também falo de migrantes nacionais, portanto deslocamentos internos dentro do país, e muita gente que emigrou do interior para Lisboa e Porto, as grandes áreas urbanas do país, e que chegaram a um local e, não tendo como comprar casa ou construir habitação condigna, construíram a sua barraca e a sua habitação para viverem e dormirem debaixo do teto. E lá está, estas casas não são solução, não são habitação condigna, mas são melhor que a situação de sem-abrigo. E por isso há também legislação internacional que prevê que haja lugar a demolições de habitações informais, mas elas têm que obedecer a critérios, têm que obedecer a uma forma de administração e de fazer acontecer essas demolições. E uma das regras é que, quando as habitações informais são demolidas, as famílias já nem lá estão, já estão a viver noutro local. Aquilo que tem acontecido em Portugal e no mundo é que isto não está a ser cumprido. Dei já o exemplo de Portugal, posso falar também no exemplo do Brasil, que teve muito evidente este problema na altura do Campeonato do Mundo, já não me lembro em que ano foi, a Copa do Mundo de Futebol, em que para construir os estádios muitas pessoas foram desalojadas e se tornaram sem abrigo. Também em África há muitos bairros, especificamente junto às grandes áreas metropolitanas, para onde as pessoas migram das áreas rurais à procura de melhor vida e estabelecem-se em habitações informais. E quem diz em África também diz na Índia e diz no próprio Brasil. Conheço a realidade do Rio de Janeiro, de ver, como muitos de nós que nunca lá estiveram conhecem, mas também conheço pessoalmente aquilo que é a realidade da Amazónia, em que muitas pessoas, muitos indígenas, devido à desflorestação, devido aos fazendeiros na Amazónia, mais do estado do Belém do Pará e para o lado do Nordeste, em que por causa das grandes fazendas têm que fugir, ficam sem o seu modo de vida, na sua aldeia ou na floresta, e na floresta são muito comunidades caboclas que vivem da madeira, que vivem do rio e que, perdendo o seu modo de vida, têm que fugir para os meios urbanos mais próximos, à procura de novas oportunidades para poderem relançar e recomeçar a vida com as suas famílias. E nestas ocasiões é dramático, porque uma família que é obrigada a migrar para um novo meio, e pensem um pouco no Brasil, nesta realidade da Amazónia, a sabedoria de uma família que vive de uma família cabocla é a sabedoria da natureza, é a sabedoria do rio, e é esse o modo de vida deles e o equilíbrio com a natureza e com o mundo com que vivem. Uma família destas, que tem que emigrar para uma área urbana, e diríamos Belém do Pará, ou diríamos Manaus, para dar dois exemplos, são famílias que vão ter muitas dificuldades de integração. Porque uma pessoa cuja sabedoria é a natureza, é a terra, são os ciclos da terra e da agricultura e da pesca,
como é que uma pessoa vai ter capacidade e competências específicas para trabalhar, por exemplo, como caixa registrador num supermercado. Outro exemplo é os filhos destas famílias, não digo as crianças, que essas mais facilmente se adaptam à realidade escolar, mas aqueles jovens de 15, 16, 17, 18 anos, que não tendo acesso à escola até então, como é que se vão integrar numa escola desde a origem, sem programas de alfabetização? E como é que se vão integrar, por exemplo, num mercado de trabalho para começarem a ganhar para si, para a sua família, para saírem da pobreza? Ora, facilmente não há, ou melhor, dificilmente não há soluções e, portanto, estas pessoas acabam por recorrer às oportunidades que lhes surgem e entram na delinquência. Os jovens que caem neste meio da delinquência, antes de serem criminosos, foram sobretudo vítimas. E por isso é outro desafio, quando falamos de políticas públicas e direitos humanos, é perceber a complementaridade e o efeito borboleta de uma política pública e da formação de uma política pública. Eu vi aí o Asus Notebook, um comentário aqui ao lado. Eu estou a falar do Brasil e de realidades que tenho conhecimento porque estive lá e trabalhei lá e por isso falei de exemplos de locais de onde estive. Continuando, temos na questão das políticas públicas, temos que ver também que estas moratórias, quando uma decisão política existe de interromper o pagamento de uma renda, nós também estamos a colocar em causa a sustentabilidade e a sobrevivência do senhorio, porque, e agora falo da realidade portuguesa, há muitas pessoas que aplicam as suas poupanças na compra de um apartamento para arrendar e o seu rendimento vem daí. E, portanto, há aqui, quando prevemos em políticas públicas ou em medidas legislativas todas estas moratórias, temos que ter em conta com o efeito dominó que vai acontecer a seguir para equilibrar o máximo possível o sistema económico onde nós vivemos e que é muito delicado e não é, vimos agora, pelo facto, no caso concreto de Portugal, pelos problemas económicos graves que estão a aparecer, que a economia não estava tão bem quanto isso e que muita gente está a sofrer problemas económicos muito sérios, não só os trabalhadores, mas também as próprias micro e pequenas empresas, muitas que estão a fazer tudo para manter os postos de trabalho, mas que estão a ter muitas dificuldades de sobrevivência. Há também aqui um outro universo, que são as grandes empresas, e essas têm muitas vezes almofadas de endividamento, mas ao mesmo tempo almofadas financeiras que lhes permitem sobreviver durante algum tempo com menor faturação e com prejuízos grandes. Essas empresas que muitas vezes até dão grandes donativos, que são muito publicitados para comprar ventiladores e para o que quer que seja, há aqui um trabalho que elas têm que fazer e algumas em Portugal estão a fazê-lo e isso é de louvar, é que estão a tentar tudo por tudo para não perderem capacidade de trabalho e isso é nos postos de trabalho que mantendo-os que se consegue e depois estão também a ajudar os seus clientes nesta retoma com promoções e descontos nos fornecimentos e isto ajudam-se a elas próprias, porque se alguém que fornece café a um restaurante ajuda esse restaurante a sobreviver, vai manter o cliente e portanto está a ajudar-se a si próprio. E pronto, acho que já me alonguei nos 15 minutos e ficamos agora aqui com a abertura para o debate, não é, Júlio? Isso, muito obrigado, Pedro, pela sua contribuição. E agora a gente passa para poder fazer perguntas aí para os oradores, oradora. Se alguém quiser, já pode ativar o microfone e fazê-la, ou se quiser também pode mandar aqui para o privado. Alguém
Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, assim, enquanto as pessoas ainda não se manifestaram, eu vou aproveitar para poder fazer uma perguntinha. Em relação às questões da concepção que se tem em diversas legislações, aqui em Portugal se fala de uma habitação condigna, outros lugares se fala de uma habitação adequada. Esses aspectos, eu acho que eles, inclusive, com uma situação de pandemia, eles passam a ter uma nova visão sobre o que seria esse conceito, do que diz respeito à questão de qualidade ambiental, a questão de saúde, a questão até de intimidade familiar, no caso dessa casa. Então, com uma questão de pandemia, né, situações que possam entrar aí nessa configuração do que seja uma habitação condigna ou adequada, como queiram, ela certamente pós-pandemia ela perpassa também por uma questão de saúde dessa habitação, de que ela possa ter aí novas características no seu ambiente arquitetônico e de coesão socioterritorial, enfim. E aí, só para poder fazer uma linha com isso, a gente sabe que uma das principais dificuldades dos governos tem sido justamente o fato de que se tenha se dedicar investimentos para a concepção dessas políticas habitacionais, ou seja, colocá-las em prática. E muitos dos governos eles acabam por muitas vezes usar como escusa ou como argumento até para poder fazer um investimento na questão do princípio jurídico, na reserva do possível. E muito do que os governos fazem é poder se escorar nesse argumento para poder não executar as políticas, porque tem uma questão orçamentária por trás e tem que, na verdade, escolher aonde e como vai gastar. Daí a pergunta, que eu deixo os três à vontade para poder comentar. Como é que numa situação dessa, que nós vamos saindo do momento de pandemia e vamos imediatamente entrar para uma questão, um momento de crise econômica, onde até no momento como o Eric colocou na fala dele, já existia essa dificuldade para a execução dessas políticas habitacionais, e aí eu repito, em função dessas questões, desse princípio da reserva do possível, como é que numa questão pós-pandemia, com crise econômica, com essas novas questões em relação ao que eu coloquei de que esses novos conceitos, inclusive de saúde, que inclusive podem encarecer mais o custo de execução de uma casa dele. Como é que os governos eles vão poder lidar com essa demanda, nesse cenário de crise, com essas novas características que os imóveis possam vir ter no futuro? E aí fica esse desafio para como é que essa política vai executar. E aí eu vou até mais além. Aqui já faço até uma outra pergunta, essa é mais direcionada para a Valesca. Como é que seria o papel dos movimentos sociais, da questão da mobilização social no que diz respeito a poder fazer essa discussão com os governos? Desculpa ser longa, era só para poder fazer um enquadramento. Mas fique à vontade para responder. Você quer que eu responda? Pode. Pergunta? Eu acho que é uma reflexão bastante interessante, porque, especialmente na área da habitação, quando a gente pensa nessa série de medidas que foram implementadas durante a pandemia, o congelamento dos aluguéis, o congelamento da hipoteca, a proibição dos despejos, essas são medidas que os movimentos sociais da habitação já vêm requisitando há muitos anos, né? Então, para mim, a implementação dessas medidas significa uma coisa: é possível. É possível acabar com os despejos e é possível fazer o controle do preço dos aluguéis. Por exemplo, aqui na Irlanda, que é um país onde eu já moro já há quase 10 anos, existe uma discussão muito, muito séria em relação a regularizar o preço dos aluguéis. E o governo daqui é um governo de centro, mas é um governo que tem uma agenda bastante neoliberal. E eles vêm argumentando há 3 ou 4 anos de que acabar com os despejos, de que proibir os despejos e congelar o aluguel é economicamente impossível. Na verdade, eles até dizem que vai contra a Constituição irlandesa, né, que garante direitos da propriedade privada, né?
na interpretação desse governo, o senhorio tem o direito de extrair a renda que ele quiser da propriedade que ele tem. Mas aí, durante a pandemia, esse governo decidiu colocar o que a gente chama de rent freeze, que é o congelamento do aluguel, e simplesmente um dia a gente não tinha e no outro dia a gente já tinha, né? Então, isso significa que esse tipo de resposta é possível. E olhando também para as outras áreas, a gente tem já começado a ver algumas discussões sobre, ok, o que vai acontecer quando a pandemia acabar, né? A gente não pode simplesmente voltar ao que a gente era antes. A gente não pode continuar consumindo do jeito que era antes. A gente não pode simplesmente ter as mesmas políticas do jeito que era antes. Então, eu gosto de pensar que os movimentos sociais podem, sim, fazer uma demanda, começar a argumentar muito mais seriamente de que a gente tem visto exemplos de que certas políticas públicas, que se diziam impossíveis, na verdade, elas são bastante possíveis. Outro exemplo aqui da Irlanda é que a Irlanda nacionalizou alguns hospitais privados, né? Às vezes eu converso com os colegas aqui e a gente fica pensando, nossa, quem diria que um dia a gente ia ver a Irlanda nacionalizando os hospitais, né? Então, sim, existe uma capacidade de aumentar o acesso à rede de saúde. A gente tem visto algumas coisas similares, por exemplo, a Espanha decidiu expandir a rede de saúde pública. Tem alguns outros exemplos que não é a mesma extensão da Irlanda, mas para mim isso mostra de que uma outra política pública é possível, né? Então eu defendo, junto com os colegas aqui na Irlanda, a gente tem elaborado alguns pontos de demandas sobre qual a política de habitação que a gente quer quando a pandemia acabar, né? Por enquanto aqui ainda estamos um pouco longe de ter as restrições eliminadas. Talvez o lockdown aqui a gente vai até o final de maio, mas já existe uma discussão muito grande e eu tento ter uma visão um pouco mais positiva, né? Tento pensar de que sim, existe uma possibilidade de ter uma política diferenciada. Alguém quer comentar, Eric ou Pedro? Posso falar um pouco? Eu acho que a perspectiva e o entendimento do que é ou não é possível tem sido, como a Valesca está colocando, bastante alterados rapidamente, né? A gente, até bem recentemente, por exemplo, alguns exemplos assim que eu acho que ilustram, né? Melhor do que falar de teorias, enfim, diferentes correntes de teoria econômica, né? Acho que alguns exemplos ilustram melhor, né? A renda básica universal, um projeto do Eduardo Suplicy, né? Que foi senador, enfim, um político de longa data do Partido dos Trabalhadores no Brasil, né? Ele era visto quase como um Dom Quixote, né? Por defender a renda básica universal e inclusive foi alvo diversas vezes de todo tipo de tripudiação na esfera pública por conta disso. E, no entanto, diante dessa crise que se iniciou agora, sobretudo com a pandemia, o governo brasileiro, quer dizer, o Congresso, né, na verdade, brasileiro, a partir de uma mobilização de uma série de partidos, né, conseguiu aprovar a renda básica emergencial, que, apesar de tudo, né, R$600 e um valor, a meu ver, bastante irrisório, mas que eu acho que faz muita diferença para as pessoas nesse momento, né? E apesar de toda a demora e toda a leniência por parte do governo federal, do executivo especificamente, em viabilizar esse pagamento, né? Mas de qualquer maneira, isso se tornou uma política pública, de uma maneira muito rápida, né? Eu acho que isso é um grande exemplo aí das possibilidades reais, né? Para além do que diz o discurso, para além do discurso da austeridade, para além do discurso neoliberal, sim, né? Que por muito tempo assolou aí, vários países da União Europeia, incluindo Portugal, né? A Grécia sofreu bastante com isso, né? Mas também países da América Latina. A gente não pode esquecer da onda dos anos 90, né? Desde, na verdade, dos anos 80, né? O laboratório inicial, os famosos Chicago Boys no Chile, né?
de onde, aliás, vem o atual ministro da Economia brasileiro, né, dessa vertente, onde usaram a ditadura de Pinochet no final durante a década de 80 como um laboratório para a prática desse ideário neoliberal, que tem a ver exatamente com isso, né? Quer dizer, com esse discurso de que o Estado não é possível o Estado aportar dinheiro para causas sociais, porque o Estado é limitado, o Estado tem um problema de ineficiência, e etc, etc, etc. E eu acho que esse discurso já tinha sido abalado pela crise de 2007, 2008, muito claramente, né? Onde durante a raiz da crise estava exatamente numa liberalização, uma desregulamentação do mercado habitacional norte-americano e da sua relação com a Bolsa de Valores, né, com o mercado de ações, né? Então, esse discurso já tinha sido abalado naquele momento e parece que agora, mais uma vez, né, a gente tem uma série de indicações de que o que se defendia como impossível, né, como inviável, está se revelando, na verdade, bastante viável e possível. Basta dizer, né, que também o governo, ainda para falar da crise de 2007, 2008, o governo dos Estados Unidos desembolsou uma grande quantia de dólares para recuperar os bancos que começaram a quebrar naquele momento, né? E naquele momento também esse discurso foi temporariamente suspenso. Esse suposto problema, ele passou a não existir, ainda que temporariamente, né? O que é muito curioso. Agora, novamente, o governo norte-americano está aprovando aí, né, um pacote, já aprovou, de mais de 1 trilhão de dólares, né? Que mostra, mais uma vez, que essas limitações elas precisam ser levadas em consideração, mas elas não são exatamente as limitações que são diagnosticadas, principalmente por essa corrente, né? Uma corrente de ideias, né? Político-econômicas, sociais, que vem dominando aí o mundo capitalista, pelo menos desde a década de 70, e dominando o direcionamento das políticas públicas no mundo, né? Então, assim, são dois exemplos muito, eu diria, expressivos, né? E que fazem com que a gente passe a questionar. Agora, é claro, né, que também a gente pode falar de propostas que também, assim como a Valesca falou, né, os movimentos sociais já têm uma série de propostas relacionadas, por exemplo, à habitação há muito tempo e que agora podem vir a ser implementadas. Estamos no contexto, não tanto talvez no contexto crise, mas no pós-supercrise, né? Certamente isso volta a estar em jogo. E aí eu lembro, mais uma vez, né, de propostas já antiquíssimas, pelo menos no contexto brasileiro, né? Como, por exemplo, a auditoria cidadã da dívida pública, né? A gente sabe que o orçamento brasileiro ele é tomado, né, quase na sua metade pelo pagamento de uma dívida histórica bastante questionável, né? E que precisa de uma auditoria para entender melhor de onde saíram essas dívidas, né? E em que medida elas são de fato legais ou não, né? Mas também para falar de outras propostas que não são brasileiras, na verdade, assim como a própria auditoria, né? Mas a proposta de taxação de grandes fortunas, taxação de remessa de lucros para o exterior, né? Taxação de herança. O Brasil, aí especificamente o Brasil, muito marcadamente, tem uma ausência de taxação de lucros, por exemplo, remessa de lucros para o exterior não é taxada. Então, a movimentação de capital é deixada livremente, sem nem a restrição de taxação à remessa de lucros para o exterior. E também a taxação de herança, enfim, a gente tem uma série de mecanismos que podem ser acionados, sim, né,
para ao menos mitigar esses impactos da pandemia e da supercrise, né? Mais uma vez ressaltando que a crise está para além da própria pandemia. Por último, destacar o fato de, na Espanha, eu não sei, eu acho que a Valesca falou alguma coisa parecida, mas na Espanha o governo simplesmente nacionalizou, né, estatizou a rede privada de saúde. Simples assim, né? E isso foi muito rápido também. Então, portanto, eu acho que nós temos aí uma série de exemplos que mostra as possibilidades reais e não aquelas ditas de combate a essa crise. Eu não sei se o Pedro vai querer comentar, Pedro, mas antes do comente, a gente está aqui com um pouco mais de 6 minutos e eu fiz uma pergunta, acabou que teve a manifestação, e aí eu aqui fico no aguardo para as outras pessoas se manifestarem e aproveito para dizer que eu tenho o mau gosto de que, se cair, a gente, né, reabrir uma outra sessão, quizás a última, mas que reabra, para a gente, né, poder aproveitar aqui dos oradores e levar o assunto um pouco mais adiante. Fique à vontade, Pedro. Júlio, só vou ser muito breve para dar oportunidade também a outros. Vou dar um bocadinho aqui o contraditório e tentar distanciar-me também do que é a minha opinião pessoal e até, mas falar como pessoa, porque a Amnistia não tem posição sobre este assunto. O assunto que a Amnistia trata são os direitos humanos e aquilo que queremos na sociedade é que todas as pessoas possam usufruir dos direitos humanos em plenitude. E isso implica uma base e alicerces que têm que ser garantidos. Depois, se o acesso à saúde é de forma privada ou estatal, isso é igual. E complementando o que o Eric disse, ele deu exemplos de políticas de direita que correram muito mal, mas também podemos ir à história e perceber políticas de esquerda e de extrema esquerda que também correram muito mal. Portanto, as falhas não estão tanto na ideologia, estão também, mas estão mais depois na implementação das políticas públicas. Falo deste assunto porque também é a minha área de estudos académicos. E eu creio que, lá está, não tenho conhecimento se a Espanha nacionalizou hospitais privados ou não, mas lá está, se alguém investiu as suas poupanças nessa área da saúde privada, ficou também sem as suas poupanças porque o Estado tirou-lhes. O debate sobre... E, portanto, é um mundo cheio de equilíbrios para que possa haver justiça neles todos. É muito complexo e não há soluções que sejam eficazes em todas as situações e em todos os problemas, no meu entender muito pessoal. Depois também há aqui tem de haver estímulos aos países para se desenvolverem. Aquele critério, lá está, que os governos dizem: nós não podemos garantir o direito à alimentação e o direito à habitação porque não podemos fazer casas a toda a gente e dar comida a todos os cidadãos do país. Tudo bem, eu até acredito que a coleta de impostos não tem renda suficiente para garantir uma despesa tão grande. Mas o papel do Estado, sendo mais regulador ou mais participante, conforme a ideologia e a visão, é regular e propiciar condições para que as pessoas, por sua iniciativa e sua vontade, possam ter justiça e igualdade de oportunidades para acederem a isso, a tudo aquilo que precisam para uma vida condigna. Portanto, só sublinhar isto mesmo, até porque estamos num evento da Amnistia Internacional, que não é que uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de direitos humanos e isso é que é o principal. E há uma base que pode ser garantida em muitos cenários e de muitas formas diferentes. Tá. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta no microfone, porque não me enviaram mensagem, né, aqui pelo chat geral. Se alguém quiser, fique à vontade. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui para fazer. Alguém? Então tá, eu vou, na verdade, agora fazer uma pergunta para cada um. Tá? Eu
queria dizer que perguntar para o Pedro, a gente não tem ainda um ano de vigência da Lei de Base de Habitação em Portugal, mas quais são as tuas expectativas, e considerando também essa questão de pandemia, para que ela possa ser colocada em prática em relação à questão de política habitacional, sobretudo no que diz respeito à questão de coesão sócio-territorial, haja vista que Portugal tem concentrado esses nichos de concentração urbana em Lisboa e Porto, e nós temos a área aqui do interior se tornando cada vez mais um vazio habitacional. Quais são as tuas perspectivas para isso? Eu vou agora passar a outra pergunta, que é para a Valesca. Eu queria que a Valesca pudesse falar um pouco mais do que ela tem encontrado na pesquisa de pós-doc dela, que envolve essa questão de mobilização social de habitação em relação ao estudo de Irlanda e Portugal. Eu sei que ela não tem muito ainda de Portugal, apesar de ter vindo para cá no passado, mas ela disse que estaria se debruçando agora na questão da Irlanda, e daqui a pouco ela vai pegar para Portugal, mas, enfim, o que ela já possa trazer dessa demonstração aí em relação a esses movimentos, especificamente desses dois países. E para o Eric, eu queria que ele pudesse falar um pouco da tese dele, que foi justamente a questão de remoção de grandes projetos, onde ele abrangeu especificamente as Olimpíadas de Londres, a Copa do Mundo no Brasil e na África do Sul, e quais são as lições que trouxeram para ele no que diz respeito a políticas que não devem ser feitas na habitação e as que devem ser feitas após esses eventos, para que, né, os governos possam ter como lição e praticar melhor as políticas de habitação. Então, nós temos aí menos de um minuto. Eu já convido a todos para que possamos retornar em seguida para um novo chat aqui, e vamos esperar agora só encerrar aqui essa sala que já tá caindo. Mas fico aberto aí para perguntas também, não me deixem que eu fique só aqui a perguntar. Vamos participar aí. Júlio, Oi. Ainda antes de ir abaixo, a responder à tua questão da minha parte, que é muito rapidamente. Okay. Até agora ainda não aconteceu praticamente nada. Aguardamos de legislação complementar e medidas e políticas públicas complementares, tanto a nível nacional como a nível local, para que os problemas se possam resolver. A lei de bases, a seguir a ela, continuaram a haver desalojamentos, continuou a haver muitos problemas, mas acabado, nada mudou. Então tá, a Valesca ou o Eric já quer responder? Força, Valesca. Pronto. Vai dar certo. Obrigado pela pergunta, é sempre bom fazer esse tipo de reflexão, porque, como você já comentou, é uma pesquisa que para mim ainda está em andamento, né? Então, é importante para mim fazer esse tipo de reflexão também. E é só para falar para os outros o que é essa pesquisa. Essa pesquisa ela é financiada pelo governo irlandês, e nessa pesquisa eu faço o comparativo entre os movimentos de habitação da Irlanda, né, aqui em Dublin, e em Portugal, na cidade de Lisboa. Eu estive em Lisboa no ano passado fazendo as entrevistas, e eu estou nesse período de fazer análise. Tá? Então, ainda é um pouco incipiente as minhas observações, mas, em geral, eu observei algumas coisas, né, em relação ao movimento de habitação. São movimentos antigos que já existem nos dois países há bastante tempo, e eles têm crescido bastante nos últimos anos por duas razões, né? Esses movimentos de habitação, eles têm se reunido no que em português a gente chama de coletivos habitacionais, né? A gente chama de networking em inglês. E esses networks, essas coalizões, integram vários tipos de grupos. Você vai ter os sindicatos, você vai ter as pessoas da universidade, você vai ter os grupos de base, você vai ter grupos de vizinhança. Então, é um grupo bastante diverso que se une em torno de uma agenda com objetivos bastante claros, né? Porque a questão da habitação, nessa situação de crise atual da pandemia, mesmo antes da pandemia, é um problema que se tem observado em praticamente todas as capitais da Europa, né? E óbvio que também na América Latina e na Ásia. Mas um dos principais problemas em Lisboa e em Dublin é a questão do preço do aluguel. Antigamente, para que você se tornasse um morador de rua, normalmente você associava isso com pessoas que têm problemas mentais, problemas familiares, problemas com
com álcool e drogas, por exemplo, mas nos últimos anos esse perfil mudou. Né? O que a gente tem observado é que pessoas que têm emprego, às vezes não conseguem encontrar um lugar para morar. Né? Esse é um problema muito sério. Então, essa mudança de perfil também tem afetado diversos grupos sociais. E nessa pesquisa, essa é uma observação que eu faço, é que esses grupos eles têm ficado cada vez mais diversificados. Por exemplo, na minha entrevista, eu conversei com acadêmicos, com estudantes de doutorado, que já estiveram numa situação de próximo, de quase virar um morador de rua, porque não conseguia encontrar uma casa para morar. Então, isso é um fator interessante. Outro fator também é a questão da internacionalização dos movimentos. Então, por exemplo, os movimentos de Lisboa, os movimentos de Dublin, ou até mesmo da Espanha e da Itália, eles têm construído redes internacionais e esses grupos eles têm trocado bastante experiências. Então, por exemplo, uma das táticas que se tem usado bastante, especialmente em relação aos imóveis que são desocupados nas áreas mais ricas da cidade, por exemplo, é a questão da ação direta, né, que os grupos se reúnem e ocupam o espaço. Aqui na Irlanda não existe uma tradição muito forte de ocupação de prédios, mas nos últimos 3 anos, 4 anos, isso tem mudado bastante, porque, como eu já mencionei, o perfil dessas pessoas tem mudado bastante. Né? Algumas pessoas gostam de dizer que o movimento tem se radicalizado. Não é essa a minha observação. Não acho que seja necessariamente questão de radicalização. Mas o fato é que nós temos no meio da cidade prédios que estão num bom estado de conservação e que ficam vazios, que agora mesmo nesse momento estão vazios. E os movimentos têm feito demandas muito claras em relação a isso, que esses móveis têm que ser utilizados, né? Que eles estão no espaço da cidade e que as pessoas têm que ter o direito a utilizar. Em Lisboa também existe essa prática, já há um pouco mais de tempo, os movimentos são um pouco mais organizados em relação a isso. E comparando a questão da expansão do movimento, eu acho que os movimentos em Lisboa têm conseguido expandir muito mais. Porque aqui na Irlanda nós temos grupos são muitos grupos, mas grupos que são muito pequenos. E eles têm falhado em conseguir criar um movimento de habitação integrado. Então, quando a gente vai conversar sobre nossas agendas, as expectativas, existem diversas opiniões, isso acontece em todo lugar, mas aqui ainda não existe um movimento integrado da adaptação. Você tem alguns networks, alguns coletivos que infelizmente não estão conversando. E agora que eu espero que a gente se encaminhe para o final do lockdown, para o final do confinamento, as pessoas têm começado já a organizar eventos online, reuniões, para conversar como que vai ser a agenda quando a pandemia estiver mais ou menos controlada. Mas existe uma discussão muito forte de o que é que nós queremos, né? Nós, enquanto pessoas que participam dos movimentos de adaptação. Em Lisboa, eu acredito que existe também discussões nesse sentido para que se mantenha algumas dessas medidas, por exemplo, o congelamento dos aluguéis. Eu acho que é importante que isso continue depois que a pandemia for controlada. E eu acho que por hora é o que eu tenho para compartilhar sobre a minha pesquisa. Muito obrigado, Valesca. Eric. Obrigado, Júlio, pela pergunta. Me dá a oportunidade de falar um pouco, né, da minha tese, que tem relação direta com a questão das remoções. Bem, a minha tese, vou tentar resumir da melhor forma possível, mas tem um pano de fundo teórico, né, de uma problemática muito cara à teoria política, né, que é a relação entre Estado e sociedade civil, né? Então, a pesquisa partiu dessa discussão teórica mais ampla, né, relacionada à pergunta, né, de como o Estado trata aqueles que se opõem às suas decisões, né, e quais são as diferenças no tratamento dispensado pelo Estado aos discordantes, né, em diferentes países. Então, começando com essa visão mais ampla e mais teórica, né, com essa problemática, o objeto mais concreto da tese foi verificar quais foram as táticas utilizadas, né, no Rio de Janeiro, em Joanesburgo, em Londres, para a concepção das remoções justificadas por megaeventos esportivos, né,
o Pedro falou um pouco dessas remoções e elas foram um objeto central da minha tese, né? Então, tratando mais especificamente da Copa do Mundo no Brasil e na África do Sul, né? E das Olimpíadas no Reino Unido e no Brasil, né? Então, o objeto concreto lidou um pouco com as táticas utilizadas para, na verdade, se conter, né, a potencial e efetiva resistência daqueles a serem removidos, né? Então, a pesquisa ela passou por uma série de documentos, né, institucionais, uma análise de conteúdo muito meticulosa, né, de praticamente todos os documentos institucionais relacionados a grandes projetos justificados por esses mega-eventos, né? Mais precisamente, eu fiz uma comparação, dois eixos de comparação, uma comparação do Parque Olímpico de Londres e do Parque Olímpico do Rio, né? Ou seja, 2012 e 2016, os respectivos eventos, e uma outra comparação, um eixo que seria um eixo sul-sul, né? Ou semi-periferia, como eu prefiro chamar, né? Da reforma dos estádios do Maracanã e do Ellis Park em Joanesburgo, o Maracanã no Rio de Janeiro, o Ellis Park em Joanesburgo, né? E a partir do planejamento das remoções, né, nesses lugares, né, e trabalhando com essas duas comparações, de uma forma muito resumida, eu consegui encontrar a recorrência de táticas de remoção, tanto na África do Sul como no Brasil, de um caráter muito mais coercitivo, né? Isso porque eu trabalhei com um arcabouço teórico que considerava essas duas grandes mãos do Estado, né? Vamos colocar assim de uma forma bastante grossa para passar a ideia, né? Uma mais coercitiva, né? Que se utiliza de mecanismos absolutamente coercitivos, que vão desde a violência policial, né? Ou a utilização das cortes judiciais e por aí vai, até o outro extremo, que seria uma mão muito mais ideológica, simbólica, que procura fazer com que haja muito mais o convencimento, né, do que a coerção como estratégia de implementação de políticas decididas por esse Estado, né? Então, na África do Sul, no caso de Joanesburgo e no caso tanto do Maracanã, né, mas principalmente no caso do Parque Olímpico, né, houve uma recorrência muito grande de táticas como tentativa de cooptação de moradores, né, que vão desde o aumento expressivo de valores de indenização para aqueles mais resistentes, né, até a aberta tentativa de suborno de líderes comunitários, né, ou intimidação através de presença constante de policiais nas comunidades a serem removidas, corte de serviços essenciais daquelas casas mais resistentes, né? Judicialização bastante arbitrária, né? e de exceção, né? Sendo utilizada contra essas populações, e até mesmo, no limite, o uso de violência física direta contra manifestantes e contra resistentes a remoções, né? Por outro lado, no Reino Unido predominou uma abordagem muito menos coercitiva, né, privilegiando táticas numa esfera muito mais simbólica e ideológica, né? Como, por exemplo, a ideia do legado, né, o legado, as promessas do legado a ser deixado pelo Parque Olímpico em Londres foram muito importantes para minar qualquer possibilidade de resistência naquele local, né? Mas também operações simbólicas muito mais minuciosas, como a identificação daqueles a serem removidos e que resistiam como antipatriotas, né, que se colocavam no caminho do sucesso da nação, né, do show da nação perante ao mundo, né, além de outras táticas, como estimulam uma falsa participação, né, por parte daqueles
líderes comunitários politicamente mais ativos, né? O que fazia com que o governo conseguisse manejar muito bem as expectativas, pelo menos mais imediatas, desses líderes, né? E postergava qualquer tipo de ação efetiva, fazendo com que houvesse depois uma frustração muito grande, né? Alguns dos entrevistados na minha tese mostraram que havia uma frustração e um sentimento de impotência muito grande naqueles que tentaram resistir à remoção relacionada ao Parque Olímpico de Londres, né? E eles se sentiram com uma voz muito menos, curiosamente, né, com uma voz muito menos ouvida do que aqueles que resistiram em Joanesburgo e no Rio de Janeiro, né? Isso foi bastante interessante, como inclusive os resultados, né, dessas lutas, desses conflitos, ele foi muito diferente também, comparando o Rio com Londres, né? No caso do Parque Olímpico do Rio, a principal afetada, né, a principal comunidade afetada, que é a Vila Autódromo, uma favela que estava nas proximidades, né, era vizinha à área do Parque Olímpico, embora tenha sido quase completamente removida, 20 famílias conseguiram resistir e tiveram uma melhora na própria habitação delas, por conta da luta política delas, que na verdade vinha ao longo de muitos anos e não só estava restrita ao contexto olímpico, né? E aí, por último, algumas conclusões que eu cheguei a partir de também um levantamento muito minucioso sobre a formação social desses diferentes países, né? Ou seja, Brasil, África do Sul e Reino Unido, Inglaterra, mais especificamente, né? Mostrando que havia, para explicar esse resultado, né, da investigação, havia tanto aspectos mais estruturais, né, como essa formação social e as próprias posições ocupadas de países semi-periféricos de Brasil e África do Sul, por exemplo, por um lado, né, como também aspectos mais conjunturais, né, como o processo de crescente perda de legitimidade, de instabilidade política nos três países, na verdade, né, mas sobretudo no Brasil e na África do Sul, o contexto onde ocorrem as remoções, ele vai mudando muito rapidamente. No Brasil, a gente tem, como muitos devem saber, uma instabilidade política muito grande que se inicia essencialmente em 2013, né, e que vem até os dias atuais, até 2020, e parece que vai se prolongar muito ainda, mas essa conjuntura de aprofundamento de instabilidade política no Brasil fez com que as remoções que aconteceram, sobretudo em relação ao Parque Olímpico, né, que aconteceram em 2015, ou seja, que já estavam no contexto de crise, elas tivessem um caráter muito mais coercitivo do que aquelas que ocorreram no momento pré-2013 ou ainda em 2013, como é o caso das remoções relacionadas ao Maracanã e à Copa do Mundo, né? Isso foi muito interessante de ver como a conjuntura também parece ter influenciado, a conjuntura política parece ter influenciado bastante a forma como o Estado lidou com isso, né? Na África do Sul, a mesma coisa, quer dizer, o regime pós-apartheid da ANC vai perdendo legitimidade, embora de uma forma bem mais gradual, né? Mas ele vai ganhando, vai perdendo uma série de posições políticas no país, exatamente nesse período de preparação para a Copa da África do Sul, entre 2013 e 2010, e que também parece continuar se aprofundando, embora num grau muito menor do que aquele no Brasil, no pós-Copa do Mundo, né? Por outro lado, no caso de Londres e do Reino Unido, embora uma formação social bastante diversa, do capitalismo no país central do capitalismo global, a gente tem um momento das remoções, ele ocorre no pré-crise de 2007-2008, quando também começa a haver uma série de mudanças no ambiente político e na própria força do novo trabalhismo, né, do New Labour na Inglaterra, né, e no Reino Unido como um todo, né? Então, há uma série de mudanças no período pós-crise, né? Basta falar dos referendos
para resumir muito, os referendos da independência da Escócia, como também o referendo do Brexit, né, que foram apenas sintomas de algo que estava acontecendo já há algum tempo, né? Então, portanto, algumas das conclusões, né? É claro que a discussão é muito mais aprofundada e complexa do que o que eu estou colocando aqui, mas de uma forma resumida foi um pouco nesse sentido, né? Há uma relação muito grande entre a formação social dos países e a conjuntura onde as remoções ocorrem, né? O que vai fazer uma diferença nas táticas utilizadas tanto pelo Estado, né, na tentativa de remover essas comunidades, como também nas próprias táticas de resistência por parte dessas comunidades. Enfim, acho que eu até me estendi demais, acho que é um pouco por aí. Tá certo, muito obrigado, Eric. A gente recebeu aqui uma pergunta da Sandra Dias, né? Sandra Dias, obrigado pela tua pergunta, mas eu só queria te pedir perdão, até pela questão do tema do evento, eu não vou encaminhá-lo para os colegas, tá? Ela é uma pergunta que foge, uma pergunta que entra um pouco para a questão meramente política, e aí eu vou ficar te devendo. Né? Se depois quiseres até pode me chamar pessoalmente aqui no chat ou encaminhar para o Eric para a Valesca, que eu passo contato, mas até para a gente não mudar o foco do debate, e enquanto Anistia Internacional a gente acaba não entrando nessas questões eminentemente políticas. Mas assim, vamos dar continuidade ao debate. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se quiser, pode ativar o microfone e fazer. Se alguém quer fazer. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Pedro Neto. A Anistia Internacional, ela no relatório de 2019 dos direitos humanos da Europa, ela inseriu a questão do direito à habitação nesse relatório. Isso mostra a importância do tema, né, para o momento, não só a nível de União Europeia, mas em Portugal, né, e por isso acaba chamando a atenção, porque a Anistia, dentro daquilo que seria essa vasta rede de direitos humanos, ela acaba por, de acordo com seus objetivos estratégicos, né, não deixando de lado temas centrais, como a questão da pena de morte e a tortura, mas focando em alguns outros direitos humanos, e eu, como de certa forma sou também dessa área, né, de habitação, né, que é uma das coisas do meu doutoramento, né, isso acabou por, né, inclusive, também estimular a gente poder fazer um evento como esse. Então, eu queria que tu falasse, Pedro, dessa repercussão, né, do relatório da Anistia, mais especificamente Portugal, focando em temas como habitação, né, naquilo que isso representa, né, o futuro dessa política, desse direito humano, né, o papel da Anistia nessa questão da direito à habitação. Bom, Portugal tem muitos problemas de direitos humanos. Um problema de Portugal é como é um país que, como não tem problemas gravíssimos, muito visíveis ou quase escandalosos, se compararmos com a situação de outros países, é difícil chamar a atenção mediática e fazer campanhas para que, quer a nível nacional, quer a nível internacional, as pessoas olhem para Portugal deste ponto de vista. A questão da habitação em Portugal, neste momento, tem desafios a vários níveis, e sendo um direito primordial e um direito básico, pois os direitos humanos dizem que a família é o alicerce da sociedade e a base da sociedade, mas se depois o direito à habitação, o direito à alimentação, o direito à educação não é plenamente cumprido, logo aí toda esta base fica colocada em causa
e depois tudo aquilo que também vem a seguir. Em Portugal, o problema da habitação nos últimos anos ganhou uma relevância nova, por causa também daquilo que foi o crescimento económico. Ou seja, a habitação já não afeta apenas só aqueles grupos mais vulneráveis, os que vivem em situação grave de pobreza e em que vivem, e aqueles que pertencem a grupos vulneráveis como migrantes, refugiados ou requerentes de asilo. Há aqui também muitas questões de interioridade, apesar de Portugal ser um país pequenino geograficamente, vivemos aqui muitas questões que têm que ver com interioridade, temos muitos problemas que têm que ver com áreas metropolitanas e áreas suburbanas nessas grandes áreas metropolitanas. Outro problema que afeta a habitação, que afeta muita gente, são também as pessoas da chamada classe média, que têm bastantes dificuldades em arrendar ou até comprar uma casa devido à especulação. Há também aqui uma parte boa do turismo internacional que traz riqueza e dinamismo à economia nacional. No entanto, a especulação imobiliária tem sido dramática para que o acesso à habitação, mesmo de pessoas de classe média, seja garantida. Quem é que está mais à mercê deste problema? Famílias jovens, jovens profissionais e estudantes universitários. Para terem uma ideia, no staff da Amnistia Internacional, os escritórios são em Lisboa, muitos colegas meus, eu próprio já fui despejado algumas vezes e tenho dificuldade em encontrar uma casa quando é necessário. Eu não moro sequer em Lisboa, moro bastante afastado do centro de Lisboa, porque eu não tenho um rendimento que me possibilite arrendar uma casa em Lisboa. E, portanto, não quero falar de mim, é um mero exemplo, mas para perceberem que o problema da habitação em Portugal afeta muito, tem vários braços e afeta várias frentes e tem vários tipos de problemas, e por isso é que nós também lhe começamos a dar destaque no nosso relatório, no relatório do Estado dos Direitos Humanos no Mundo e na entrada sobre Portugal, porque este problema, os direitos económicos e depois também o chapéu da discriminação, e há vários tipos de discriminação e há até pessoas que sofrem a chamada multidiscriminação, que é quando são afetadas por mais do que um tipo de discriminação. Por exemplo, uma mulher negra e pobre em Portugal tem uma vida bastante dificultada. Há aqui uma questão que é comum a todos, que é a pobreza. Eu creio que a pobreza é o grande chapéu e o grande problema que persiste em Portugal e que depois leva a que haja toda uma série de problemas de direitos humanos por cumprir. Ok. Se alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui para a Valesca, mas se quiser também fiquem à vontade para responder. Valesca, essa pandemia ela tem feito com que alguns setores que foram afetados eles tenham algumas iniciativas, né? Eu vou falar de uma questão aqui mais voltada à questão da habitação e turismo, digamos assim. Tratando especificamente da questão da reabilitação urbana, que tem Portugal, inclusive, tem um ordenamento jurídico específico para isso. Mais especificamente no Porto, a Câmara Municipal do Porto, entenda-se prefeitura, né, no Brasil, ela está fazendo uma listagem dos imóveis que foram objetos de reabilitação urbana. Obviamente que houve um investimento considerável, né, do proprietário, do empresário, enfim, daquele imóvel, né, e que para poder justamente entrar, né, nesses imóveis que o Pedro falou, essa questão da pressão do turismo sobre a habitação, né, de elevar os preços,
e que, por conta da pandemia, esse proprietário, esse empresário lá, ele acabou não tendo, né, não conseguindo executar a questão o motivo para que aquele imóvel foi reabilitado. Então, o que acontece? A Câmara Municipal do Porto está fazendo uma relação desses imóveis, para que esses imóveis, caso os proprietários queiram, para que eles possam ser destinados a uma habitação. É uma habitação social, mas habitação, não sei como é que chama, Pedro, você pode até me corrigir, já deu um outro nível, né, de uma certa renda para quem possa pagar, né, e que esse imóvel possa ficar ali sujeito a esse banco de dados de habitação durante esse período de pandemia e pós-pandemia. Eu não sei também os pormenores disso para dizer quanto tempo é. Mas, de qualquer forma, é uma iniciativa que a Câmara do Porto tem tomado, até para que, né, o imóvel não fique sem destinação, né, o empresário que investiu também não fique sem um retorno nenhum, e na ponta, aquele que está precisando de uma habitação possa, né, se aproveitar também desse momento e ter acesso a um imóvel. E, enfim, isso são iniciativas que eu vi aqui, eu achei oportuno poder trazer aqui para o debate, e eu quero, assim, a tua opinião sobre isso, a tua visão até de que se isso é uma coisa que tu vê que é positiva, que possa ser implementada, né, e que se possa realmente ter acesso àqueles que precisam, lógico, numa faixa etária, numa faixa ali de renda de quem possa pagar. E se outras pessoas também quiserem responder, depois fique à vontade. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque quando a gente pensa na crise da habitação, é interessante como o turismo e a habitação eles estão interconectados, né? Então, por exemplo, uma das áreas bastante afetadas foi a área do turismo, né? Aí em Portugal e na Irlanda, em todo lugar tem sido praticamente a mesma coisa. E, por exemplo, no caso do Airbnb, né, que aluga os alojamentos locais, que oferece esse serviço, o que a gente tem visto é que simplesmente não existem turistas, então esses espaços agora estão vagos, né? E os senhorios investiram nessas novas casas e apartamentos e de repente eles não têm ocupação. O que eu acho interessante é que a gente tem visto, e esse exemplo que você falou no Porto é interessante porque eu tenho o entendimento de que o governo local, né, os governos locais são chave para responder essa demanda a nível local. Porque quem controla os alojamentos locais, quem controla o Airbnb, são esses governos locais. E a gente tem visto algumas experiências interessantes. Por exemplo, você falou que no Porto, algumas casas desocupadas estão sendo realocadas para habitação social. Aqui na Irlanda, eu vi alguma coisa parecida, mas tem sido oferecida para os trabalhadores da área da saúde, que também já é uma resposta relevante, porque os trabalhadores da saúde também têm dificuldade de encontrar uma moradia nesse período da pandemia. E o que a gente tem visto também que é interessante é que, por conta do Airbnb não ter mais a demanda que tinha antes, alguns desses imóveis têm voltado ao mercado tradicional da habitação, né? Quando a gente começou a ver esse número mais alto de ofertas de moradias nos sites aqui na Irlanda, se criou vamos dizer assim, uma nuvem de positividade, porque muita gente estava achando, agora a situação vai melhorar um pouco, porque a gente tem mais imóveis no mercado, se a gente tem mais imóveis, então pode ser que o aluguel possa cair um pouco. Só que, quando a gente foi ver quantos imóveis realmente tinham retornado, foram menos de 300 imóveis no mês de abril. E numa cidade em que a demanda por habitação é mais ou menos de 30 mil imóveis, 300 simplesmente não significa muita coisa. Então, uma resposta mais duradoura e amplificada é necessária nesse momento, porque o que a gente vê é que não existe habitação, que aqui a gente usa a palavra affordable, né, que é aquela habitação que se enquadre na renda das famílias. E eu acredito que os governos locais têm algumas ideias que podem ser implementadas. Então, a minha expectativa nesse momento é que o governo local, os local authorities aqui, que eles possam utilizar algumas dessas ideias e possam criar incentivos para que esses imóveis permaneçam no mercado tradicional de habitação. Em relação à habitação social, a indústria da construção ela tá praticamente parada.
né? Os trabalhadores foram demitidos, não existe uma proibição para que os trabalhadores da construção civil parem de trabalhar, mas por questões de bom senso, o setor decidiu não continuar, pelo menos por enquanto. E a gente tem alguma expectativa de que nas próximas semanas, algumas medidas mais específicas vão ser apontadas, mas por hora o que eu tenho feito é tentar observar e coletar algumas respostas, porque a gente tem visto algumas ideias interessantes por aí. Acho que é isso. Obrigado. Não sei se alguém quer falar. Sim, Júlio, só para terminar, creio eu, não querendo passar por cima de ti, Júlio, que estás a moderar, ali a questão que a Sandra Dias Pereira colocou tem alguma pertinência, se bem que não temos como saber, porque isso cabe à democracia, é um processo eleitoral. Agora, a questão é que, por exemplo, há lideranças políticas que estão a revelar muito a sua inépcia para a liderança política e para a resolução dos problemas no âmbito desta pandemia. No Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, nas Filipinas, isto procurando falar de políticas que são até de enquadramentos partidários e ideológicos diferentes, também porque em alguns momentos aqui no debate nós nós também saímos muito do âmbito do que são os direitos humanos e aquilo que é o tema da palestra, portanto também equilibrar isso, há uma coisa boa da democracia que é, quando as lideranças políticas falham, o povo, através da democracia e em situação normal de verdade democrática, dá resposta e reage. E, portanto, nós não temos como saber se o Trump, ou se o Bolsonaro, ou os outros líderes políticos que estão a fazer um mau trabalho na resposta a esta pandemia vão ter mandato, este será o seu último mandato, mas que conta. E uma coisa boa é que as pessoas têm formas de participar, com ativismo, com campanhas, com participação pública e, em última análise, com o seu voto. E por isso também é importante essa relevância. Nós, muitas vezes, seja na academia, seja nas campanhas, nas ONGs ou na nossa participação cívica individual, não temos como implementar soluções, nem estamos a par do problema, mas todos juntos podemos contribuir para a resolução das questões, e isto é muito evidente e fácil de observar no contexto atual em que nós vivemos e neste assunto tão específico desta palestra, que é a habitação. Muito obrigado, Pedro. Então, como tu te manifestou sobre essa questão, eu vou deixar aberto aí, caso a Valesca e o Eric queiram comentar. A gente tem 3 minutos e meio. Eu já vou me despedindo aqui, queria agradecer a presença de todos, por ter ficado até aqui no momento, foi muito bom o debate, muito obrigado pela participação, espero vê-los nos próximos eventos do GAIC, do Grupo da Anistia Internacional de Coimbra. Então fica à vontade, Eric e Valesca, para poder encerrar já com essa questão da Sandra aí. Eu agradeço por ela, inclusive, estar aqui com a gente ainda. Na verdade, eu tinha até mandado uma mensagem bem breve para a Sandra, só fazendo um comentário geral de que a popularidade do Bolsonaro tem estado bastante baixa, como jamais esteve, né? Então, os apoiadores têm ficado realmente desesperados, pedindo o golpe militar, mas na realidade é que a população realmente está dividida. Né? Então, ainda eu não acredito que o processo de impeachment possa ser implementado só por razões técnicas. Se não houver um apoio popular, eu não acredito que vai acontecer, porque, infelizmente, o presidente Bolsonaro joga sujo, com ameaças, com fake news, e ele vai manobrar o máximo que ele puder para continuar no poder. E só o apoio popular pode colocar o impeachment para frente. Essa é a minha opinião. E obrigado pelo convite, Júlio. Até a próxima. Obrigado. Eric, você fica Júlio, para encerrar a fala e o evento.
Beleza. Comecei e vou encerrar. Isso. Seguinte, eu acho que é futurologia, né? Acho muito difícil falar qualquer coisa a respeito da queda ou não queda. Eu acho que existem probabilidades maiores ou menores, mas eu acho muito difícil. Eu acho que esse próprio contexto de instabilidade, né, muito grande, não permite fazer projeções muito precisas, né, muito confiáveis. Então, eu acho que eu posso falar muito mais pela minha vontade, né? Em inglês a gente tem essa expressão do wishful thinking, né? Que é assim, o que eu quero, né? Você pensa o que você quer. É evidente que, sim, eu acho um completo absurdo, como brasileiro, como pesquisador, enfim, como ser humano, eu acho um grande absurdo ter um presidente como o Bolsonaro, né? Espero que ele caia. Eu acho que o fato dele estar no poder piora a situação da pandemia, porque ele é um fator que potencializa as mortes. Mas não posso falar nada além disso, além de esperar que haja forças para derrubá-lo. Então, pronto. Ainda deu tempo de eu falar aí, poder, de novo, agradecer a participação de vocês aqui, dos oradores e da oradora. Pedro, muito obrigado pelo esse convite. Espero lhe encontrar em breve no evento da Anistia. Valesca, muito obrigado. Espero também lhe ver em breve, seja em Dublin, ou seja, quando voltares aqui para fazer a pesquisa aqui em Portugal. E Eric, aí espero te contar numa próxima oportunidade. Não sei quando eu vou para o Brasil, que, né, agora está meio complicado. Tá difícil. Obrigado por aceitar o nosso convite.